Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Graças a Deus, mais um dia aqui, né? A gente continuar o nosso processo, né, pessoal? De expansão da consciência, do nosso trabalho espiritual, para a gente nos tornar um ser humano melhor, né, pessoal? Porque verdadeiramente, tá? Se a pessoa não está conectado à sua espiritualidade, ele não é um ser espiritual, ele verdadeiramente não é um ser humano, tá? Ele perdeu a essência do ser humano, porque a essência do ser humano está nessa essência divina. Se ele não está conectado a isso, ele não é um ser humano, tá? É por isso que as pessoas estão fazendo coisas aí absurdas, tá? Coisa que é desumana mesmo, tá? Coisa totalmente desumana. Por quê? Essa pessoa perdeu a essência do que é ser humano, pessoal. E Deus, né, através do Filho dele, veio nos querer conectar com essa essência, né, para a gente nos tornar esse ser humano, tá? Então, a gente perdeu, tá, pessoal? Perdeu a maioria das pessoas. Então, como é que a gente vai se tornar agora um ser humano melhor? Através da espiritualidade, tá, pessoal? Então, pessoal, eu quero agradecer a você, tá? Que vocês ontem aí eu gravei o vídeo, mas eu nem dei um tchau a você, né? Tchau, não era que eu falo assim. Porque o meu vídeo aqui, tá, pessoal? Meu celular tava cheio, essa situação, tá? E o que é que aconteceu? Eu não consegui gravar até o final para dar um tchau, mas eu consegui gravar os versículos, né? Você viu que eu gravei até uma terceira parte bem pequena aí para gravar o versículo que faltava, tá? Espero que você tenha compreensão aí, tá, pessoal? Me perdoe. É o aparelho que a gente tem para gravar aqui os trabalhos aqui que vocês ouvem, tá? Simplesinho esse aparelho aqui que eu tenho de celular, tá? Eu cuido dele para que possamos entrar em comunicação e através dos vídeos vocês ouvirem aqui a mensagem, tá certo, pessoal? Mas vamos ver se hoje a gente consegue fazer tudo como eu estou fazendo, né? Aquela formalidade, né, pessoal? É bom que as pessoas saiam um pouco da formalidade, tá? Mas tá tudo certo, tá? Importante que ontem o vídeo, a mensagem de ontem foi passada para vocês, né? Que foi a jornada do autoconhecimento, né? A gente tem que entrar nessa jornada para a gente nos tornar melhor, tá? E tornando uma pessoa melhor. Esse é o trabalho de ser um ser humano melhor, tá, pessoal? É isso, tá? Porque a gente perdeu o ser humano, perdeu o que é ser humano, tá? A gente é conhecido aqui como um ser humano, mas a gente não está ser humano aí. A gente só vai estar ser humano quando a gente se conectar à nossa espiritualidade, tá? Trabalhar o nosso espírito, nascer de novo, né? Como Cristo falou, um novo homem, um homem criado agora para fazer a boa obra, tá? Mas por enquanto, tá? A humanidade, você vê que até pessoas de grupos religiosos é para se tornar um ser humano, tá? Um novo ser humano, mas não tem nada de novo, tá, pessoal? As pessoas continuam com seu egoísmo, continuam aí com suas coisas aí, tá? Porque precisa haver essa mudança dentro, tá, pessoal, da pessoa. Entende?
e o qual não está havendo, tá? Esse grupo religioso não, como é que se diz? Não vai fazer esse trabalho espiritual, tá? Da conexão, só Cristo, tá? Ele diz que tem Cristo, mas verdadeiramente, tá? Não tem, tá, pessoal? Mas é isso. Por que que eu estou dando essa introdução, pessoal? Por que que eu estou dando essa introdução? Porque a gente vai falar sobre um tema, né? Eu já venho falando aqui, mas eu vou dar ênfase para você entender por que que a gente ainda não se tornou a imagem que o ser humano que Deus queria que a gente tivesse a imagem aqui, refletisse a imagem dele. Então, a gente ainda não se tornou, tá, pessoal? A gente está trabalhando, tá? As frequências, a nossa conexão com ele, para nos ajudar a transformar nesse ser humano que ele quer. O qual é a imagem que o ser humano real que Deus passou para a gente foi através do seu filho, tá? Você conhece o Filho de Deus, né, pessoal? Já ouviu falar ou não? Ou não? Tá? Então, pessoal, o que é que a gente vai estudar hoje? O tema: o que é o humanismo espiritual? Então, o que é esse humanismo espiritual? Então, o humanismo vem de humanizar, né? Então, o espírito, ele precisa ser humanizado. Entende, pessoal? Porque o espírito, quando está desconectado, é por isso que ele precisa de orientação. A orientação espiritual para que ele não fique desumanizado, tá, pessoal? Ele se torne um espírito humanizado. Então, um novo homem, um novo espírito. É isso que a Bíblia fala e Deus está querendo criar essa nova criatura espiritual. O qual, quando a gente se tornar esse homem espiritual e mulher espiritual, a gente vai ter o humanismo que a humanidade está querendo ver, tá? E isso é um trabalho, tá, pessoal, da conexão com a espiritualidade agora. Ele fala, e por que temos que desenvolver esses princípios da espiritualidade? Então, para a gente desenvolver esse humanismo espiritual, a gente tem que desenvolver esses princípios que a humanidade coloca, que é a gente amar o próximo, a gente não mentir, a gente ter ética, moral. Então, são princípios que a gente tem que desenvolver nesse novo homem, que esse homem, o humanismo espiritual, se tornar um ser espiritual humanizado, pessoal. Então, a gente tem que desenvolver esses princípios, tá? É isso, tá, pessoal? Então, a gente tem que estar atento a esse princípio para que a gente não perca a nosso humanismo, a nossa humanidade aqui. Muitas pessoas não tá desenvolvendo essa espiritualidade, tá? Esses princípios da espiritualidade não está se tornando humano, está se tornando desumano, pessoal. A pessoa não tem mais misericórdia do outro, é um aí, sabe? Então, isso vocês estão colocando a face de um demônio, tá, pessoal? Não é verdadeiramente aquilo que Deus quer que a gente refletisse uma imagem boa aqui. Então, estão perdidos, tá, pessoal? Quase a humanidade toda, tá? Não vou dizer, são poucas pessoas que
como é que se diz? Se desvencilha disso, tá, pessoal? Entende? Então, eu espero que eu consiga passar essa estudo aqui, porque pessoas ficam agitadas na hora que eu começo a gravar aqui, tá, pessoal? Eu espero que eu consiga aqui tranquilamente, tá? Nessa frequência boa, tá? Espero que eu consiga passar isso aqui para vocês. Mas é isso, faz parte aqui do jogo onde eu estou jogando agora, tá? Mas vamos saber, tá, pessoal, o que é esse humanismo espiritual? Você sabe que você já ouviu falar sobre isso? Se não ouviu, vai ouvir aqui. O meu canal é isso, pessoal. A gente estuda de tudo, busca para ver onde é que tem verdade. Aí, tá? A gente faz isso, tá? Então, ele fala: o humanismo espiritual é uma corrente de pensamento que busca integrar princípios do humanismo com a espiritualidade. Então, esse humanismo espiritual é uma corrente de pensamento, né? Eu acho que a maioria tem essa corrente de pensamento, tá? Para que você vá para um lugar espiritual para você se tornar uma boa pessoa. Então, onde busca integrar princípios humanismo, né, do ser humano com a espiritualidade. Porque você só vai se tornar humano se você integrar esses princípios na sua vida. Se você não desenvolver esse princípio, você não vai se tornar um ser humano. Ele fala, essa abordagem, né, valoriza o ser humano, sua dignidade, sua capacidade, sua responsabilidade, mas também reconhecer a existência de uma dimensão espiritual que permeia a vida. Então, essa abordagem ela não vai só fazer com que a gente desenvolva essa capacidade, né, que são espirituais. Então, a capacidade do espírito. Mas também que a pessoa tem que reconhecer que existe uma dimensão espiritual que permeia essa vida. Uma dimensão espiritual. Tá? Então, o humanismo é para trazer essa visão para esse novo ser humano. Então, o ser humano que está aqui, muitos às vezes não acreditam que tenha a dimensão espiritual. Tá? E são ser humano que não verdadeiramente é ser humano, porque estão fazendo coisa fora das coisas humanas. Tá? Aí ele fala, diferente do humanismo tradicional, né? Que fala aí, que foca exclusivamente no potencial humano de forma secular, né? Porque tem um humanismo aí que tem até na psicologia, né? Psicologia humanista. Mas não é essa o humanismo, tá? Tá falando do humanismo espiritual, que é o quê? Que é a conexão que você tem, o seu espírito se torna humano. Se você não nascer de novo, espiritualmente, você não se torna um ser humano, aquela imagem que Deus queria passar do ser humano. Você vai passar uma imagem totalmente distorcida do ser humano. É o que a humanidade agora está passando. Entende? Eu espero que você entenda isso, tá, pessoal? Porque pode ter interferência aqui e vocês não entenderam o que eu estou falando, tá? Então, ele já está separando o humanismo que a psicologia estuda, né? Secular, desse humanismo espiritual. Então, ele fala, o humanismo espiritual amplia essa perspectiva ao incluir a conexão com o divino.
o sagrado ou a energia universal como parte da essência da existência. Então, ele está falando que esse humanismo espiritual, ele amplia a perspectiva desse humanismo que a psicologia traz do que é o ser humano aqui normal, tá? Ele está falando que verdadeiramente você vai ser humano se você incluir a conexão com o divino. Então, que é essa conexão com a sua espiritualidade, com o sagrado, com a energia universal, com a parte da essência da existência. Então, se você não está conectado a isso, você não está passando a imagem do verdadeiro ser humano. Você vai passar a imagem que as pessoas estão passando de um falso ser humano, de um ego aí. Tá? Eu tô falando, tá, pessoal? Eu espero que você entenda, tá? Porque vai haver interferência. Essas pessoas não querem parar, tá? Ô, Angelina, pode parar aqui que eu quero continuar? Pode ou não? Pode parar ou não? Senão eu vou desligar aqui, outro momento eu vou gravar o vídeo, tá? É só dizer se você vai parar ou não, tá? Entende, pessoal? Eu espero que você entenda, porque isso aqui é importante, tá? É o que a gente vai nos tornando um novo ser humano, um ser humano espiritual, que é a imagem o qual Deus queria que a gente passasse. O qual, essa imagem, Adão perdeu lá quando ele caiu, né? Na cilada do inimigo lá. Ele pecou lá, caiu lá com Adão e Eva. Então, ele perdeu essa imagem do ser humano. Então, desde lá, o ser humano vem com a imagem distorcida do que é ser humano. Tá? A gente está passando... Pessoas que estão no ego ainda não estão conectados ao divino, ao sagrado, à energia universal. Ele está com a imagem distorcida, a imagem do ego, que não é a imagem real do ser humano. É por isso que tem cometido coisas aí, tá? A humanidade. Então, estão passando uma imagem que não é do ser humano. Então, eles não estão nesse humanismo espiritual. Tá? Então, agora melhorou, tá, pessoal? Eu tive que chamar a atenção aqui, tá? Para que vocês entendessem essa parte, tá? Aí ele fala, o humanismo espiritual propõe que o crescimento e o desenvolvimento do ser humano não se limita apenas ao aspecto material, racional da vida, mas envolve também uma busca pelo autoconhecimento. Então, foi o que a gente falou ontem, né? Você sabe o que é isso, né? A jornada do autoconhecimento. Pela conexão espiritual, então, pela conexão com a espiritualidade, e pelo entendimento de que o ser humano faz parte de uma realidade maior. Então, por isso que você não é só o corpo, tá? A maioria, o que a Matica quer passar, que você é esse corpo. E você não é isso. Você tem camadas que é invisível aos nossos olhos. Então, camadas que chama espiritual, que são a mente, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. Então, são essas camadas que faz parte do ser humano. Tá? Então, o ser humano só vai se tornar completo quando ele tiver o equilíbrio toda dessas camadas aí. Enquanto ele estiver desconectado do Deus, do divino, ele ainda não se torna um ser humano. Então, ele vai agir de forma egoísta, ele vai estar no ego, ele vai estar fazendo maldade. É o que está acontecendo agora no mundo, pessoal. É o que está acontecendo agora no mundo. Entende?
Você entende agora o que é esse humanismo espiritual, pessoal? É diferente do humanismo que a psicologia traz, tá? A psicologia está trazendo o humanismo de uma forma natural. Esse aqui não, é o humanismo que vai unir todas essas camadas, tá? Que isso que compõe o ser humano. Por isso que a maioria, né, até hoje, até agora, os médicos, os tradicionais aí, ele trata você como se tivesse o corpo. Se você não é um corpo, você não é um ser humano. Como assim, pessoal? A gente é um espírito que estamos usando corpos espirituais e corpos físicos aqui dessa área. Então, falta essa compreensão da dimensão espiritual, tá? Então, ele diz que no humanismo você vai propor que você tenha esse crescimento, não só do aspecto material, tá? Porque, por exemplo, tem pessoas, por isso que a maioria agora que estão pregando, se você não tem dinheiro, prosperidade material, você não está crescendo fisicamente aqui, então você não é de Deus. Não necessariamente, tá? Porque você pode estar com evolução espiritual fisicamente, no autoconhecimento, na conexão com seu Deus, mas pelo sistema que está nesse mundo, não está fazendo com que você reflita verdadeiramente aquilo que está dentro de você. Pelo sistema. Tá? Foi o que aconteceu com os apóstolos, com Cristo. Será que eles refletiram a vida espiritual? Mas você viu como eles morreram? Pobre, né? E ainda teve uma morte desumana, tá? E aí? Entende, pessoal? Precisamos entender sobre isso, tá? Então, por isso que eu vim trazer esse tema que é interessante, tá? Para a gente observar verdadeiramente se a gente é um ser humano. Então, ser humano só vai ser quando ele tiver a conexão com Deus, com a espiritualidade dele. Senão, ele não vai se tornar um ser humano. Então, a gente está aqui trabalhando para se tornar um ser humano melhor. Tá? Aí ele fala, esse conceito une a valorização da ética, da moralidade e do progresso humano com a consciência espiritual. Então, tem que unir isso aí, pessoal. Né? Valorizar a ética, a moralidade. Então, esse novo ser humano ele está sendo criado sobre isso. Ética, moralidade, progresso humano, né? Com a consciência espiritual, junto com a consciência. Esse é o novo, esse é o humanismo espiritual. Proporcionando o equilíbrio entre o mundo interno e externo. Então, esse novo ser humano, ele vai saber conviver tanto com o equilíbrio do mundo interno dele, como o mundo externo. Ele vai ter esse novo ser humano, ele vai ter esse equilíbrio. Ele vai saber conviver com isso, tá? Porque esse ser humano, o conceito vai unir ética, moralidade, tá? Então, pessoal, não pode, tá? Coisas imorais aí, a pessoa mentir, tá? Não vai existir esse novo ser humano que está sendo, esse humanismo espiritual, esse novo ser humano que está sendo criado, ele vai ter que ter consciência espiritual. Ele não pode estar dormindo nessa consciência. Por isso que tem que despertar para criar esse novo ser humano, que é o verdadeiro humanismo, é a verdadeira imagem que o ser humano devia passar e que não está passando, tá, pessoal?
não está passando. Olha aí. Olha, você acha que isso que é uma imagem de um ser humano que o mundo está passando aí? É essa a imagem? Entende? Tá fora, pessoal. A gente ainda não é ser humano. A gente vai se tornar ser humano quando a gente se conectar com o divino, com Deus, com a nossa espiritualidade. E começar a desenvolver esses princípios da espiritualidade, que é a ética, a moral e a consciência espiritual. Tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala princípios fundamentais do humanismo espiritual. Então, quais são esses princípios fundamentais que o novo ser humano vai ter que ter sobre esse humanismo espiritual? Então, ele fala, o humanismo espiritual é baseado em princípios que promove a integração entre o desenvolvimento humano e o crescimento espiritual. Esses princípios incluem respeito e dignidade humana e reconhecimento da importância da relação interpessoal e a busca por uma vida de ética, além de valorização de conexão com o sagrado e com o universo como um todo. Então, pessoal, não dá, tá? Se você diz que é um novo homem, um ser espiritual, você tem que estar nesse princípio. Se não tem desenvolvimento humano e crescimento espiritual do lado desses princípios, pessoal, como dignidade humana, né? Você buscar uma relação interpessoal que visa buscando a ética, a moral, a conexão com o sagrado, com o universo, com o todo, com Deus, né? Se esse ser humano ele não está nessa, então ele não está passando a verdadeira imagem do ser humano. Esse humanismo espiritual. Ele está passando a imagem do homem do ego, o homem que a maioria estão aí. Tudo egoísta, tudo fazendo mal ao outro, um querendo ultrapassar o outro. Olha como tá, pessoal. E tá difícil de a gente viver aqui nessa realidade. A gente que é um ser mais espiritualizado se torna um ambiente insuportável para a gente. Por causa dessas pessoas que estão desconectadas de Deus, da espiritualidade dela. E elas não estão passando a verdadeira imagem daquele verdadeiro humano que Deus criou. Tá? É isso que está acontecendo, tá? E a gente só vai voltar esse humanismo espiritual, passar a verdadeira imagem do ser humano quando a gente se conectar à espiritualidade. Começar a desenvolver esses princípios, tá? Aí ele fala, entre os princípios do humanismo, destaca-se a dignidade humana e a espiritualidade. Então, tem que ter, tá, pessoal? Dignidade humana e a espiritualidade do ser humano. Ele tem que desenvolver isso. O ser humano é visto como uma expressão da espiritualidade. Então, o ser humano é visto aqui, se o espírito se expressar de uma forma mais boa, mais mansa, mais branda, então, a gente é um espírito que está expressando aqui nessa realidade, tá? E, portanto, merece respeito e dignidade. Cada indivíduo tem propósito espiritual. Então, cada um que a gente vê para cá, o nosso espírito, a nossa tem um propósito que a gente vê fazer. Propósito de vida, né? E sua vida é parte de um ciclo maior de aprendizagem e crescimento. Então, a gente está nessa... Porque a gente tem um ciclo maior de aprendizagem.
Por isso estamos passando por essa experiência humana, tá? Mas a gente tem que ser humano. E é o que as pessoas não estão sendo. Por quê? Por que essas pessoas não estão passando a imagem de um ser humano como Deus queria? Por quê? Porque está desviado. É a prova, pessoal. É a prova cabal que tá passando na nossa vida, pessoal. É a prova cabal. Tá? Então, ele fala que é isso, né? Aí o segundo princípio, autonomia e responsabilidade. Então, autonomia, o que é que significa autonomia e responsabilidade? Que você é livre, tá? Você é livre para escolher, mas que você tem a responsabilidade também, pessoal, com tudo que você vai escolher, tá? Então, ele fala que o humanismo espiritual acredita que cada pessoa tem a capacidade de tomar decisões conscientes. Então, cada pessoa ela tem uma consciência, ela vai escolher entre o bem e o mal, tá, pessoal? Mas também tem a responsabilidade de agir de maneira ética, alinhada com o princípio espiritual que promova o bem-estar coletivo. Então, quando ela toma consciência, ela tem uma responsabilidade que ela tem que agir como ética, moral, né? Alinhada com os princípios espirituais. Para que esses princípios espirituais, né, promovam um bem-estar coletivo. Então, por isso que eu tomei consciência aqui, pessoal. Eu tenho responsabilidade. Olha agora o meu canal. Tem muitas pessoas agora, estão se inscrevendo aí. Eu nem conheço, tá? Elas estão confiando naquilo que ela ouviu, que eu falei aqui. Então, eu tenho uma responsabilidade agora. Então, eu tenho que me ligar à minha ética, à minha moral, né, os princípios, para promover esse bem-estar coletivo. Então, tem que fazer isso, pessoal. Então, mesmo que eu tenha autonomia, eu sou livre, mas eu tenho responsabilidade. Eu tenho que tomar as decisões conscientes segundo o princípio, valores éticos e morais da minha alma. Eu não posso agora tomar decisões que não vai levar esse valor ético. Entende, pessoal? Principalmente eu que estou aqui metendo as caras aqui no YouTube, né, pessoal? Nas redes sociais. Então, porque quando acontecer qualquer coisa que eu fizer, você acha que quantos dedos vai aparecer para me acusar? Olha aí. Olha quantos dedão vai aparecer. Você acha que vai ser pouco? Hã? Olha lá, ó. Lá, aquele dizendo lá, irmão Samuel, olha lá, tá vendo aí, ó? Que ele fez? Aí, ó, é isso aí, ó. Isso que. Entende? Porque a responsabilidade cai no nosso lombo, nas nossas costas. É por causa disso, pessoal. Eu experimentei isso aqui, tá? Experimentei isso aqui dentro de casa. Aí, como é, princípio, qual é a conexão com o divino. Então, esse novo ser humano, né? O humanismo vai ter que ter a conexão com o divino, tá? Aí ele fala, apesar de valorizar o potencial humano, o humanismo espiritual reconhece a existência de uma força maior. Então, esse novo ser humano, ele tem que reconhecer que existe uma força maior, é Deus, tá? Que fez tudo, que está dirigindo tudo e que está guiando tudo. Esse novo ser humano, ele tem que ter essa consciência. Seja ela chamada de Deus, energia universal,
ou outro conceito espiritual. Então, seja de que nome for, esse ser humano tem que reconhecer que existe uma força aí que está guiando, que essa força a gente conhece aqui como Deus, né? A conexão com essa força é fundamental para o crescimento interior e a realização plena do ser. Então, esse novo ser humano ele vai ter que ter esse princípio de buscar essa conexão com o divino. E esse novo humano, ele não pode, não existe novo humano que é ateu aqui, que não acredita em Deus. Não existe, porque quanto mais você fica nesse que não quer buscar Deus, é ateu, você não está se tornando humano. Você vai se tornar um demônio. É o que a maioria dos seres humanos estão acontecendo. Tá? Ai, muçulmano, mas tem muita religião, tudo diz que vão buscar Deus, mas por que não melhora? Por que não demonstra que é um ser humano melhor? Por quê? Porque religião, essas matrículas, não tem nada a ver com a conexão com o divino, com Deus, não tem nada a ver. É o que eu estou falando no meu vídeo aqui já há muito tempo, tá? Por isso que eu bato aí contra todo tipo de grupo religioso. E teve até algumas pessoas que ficaram retadas comigo, né? Porque ela queria acreditar que o conceito dela, né? A igreja, a religião, o grupo que ela tá, é a verdade. Eu sei disso, tá, pessoal? Vocês pensam assim. Eu entendo isso de vocês, tá? Porque quando eu estava nesses grupos, eu também ficava defendendo que essa é o certo, essa que é. Eu entendo vocês, tá, pessoal? Mas eu acho que eu vou parar aqui, viu, pessoal? Vou desligar aqui porque tá tendo muita interferência aqui, tá? Essas pessoas não querem, tá? Eu vou deixar elas se acalmarem e aí eu vou continuar o vídeo, tá, pessoal? Porque não tá querendo deixar eu gravar o vídeo. Não tá querendo. Então vou desligar aqui, tá? E vou continuar outra hora aí, quando se acalmarem aqui, tá, pessoal? Porque é isso. Porque é a única maneira de eu poder passar essas coisas para vocês aprenderem, tá, pessoal? E é difícil, tá? É difícil para mim, porque eu preciso me concentrar, passar aqui pessoas chamando a atenção, tá? Tira a minha conexão com a espiritualidade, pessoal. E as pessoas não querem entender isso. E talvez esteja sendo usado para atrapalhar essa minha conexão. Tá? Aí ele diz que essa conexão com essa força é fundamental para o crescimento interior e a realização da pleno do ser. Então, sem essa conexão, você não vai haver crescimento com a força que é Deus. Sem a conexão com Deus, você não vai haver crescimento. Então, você não vai se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor. É por isso, pessoal, essa conexão não tem nada a ver com a matrix que foram criadas a religião. Porque tem pessoas que estão no grupo religioso, mas não tem a conexão com a espiritualidade. Ele está lá só num conceito religioso. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Mas parece que tá difícil aqui, tá? De querer fazer você entender, tá? Aí ele fala, o papel do amor e da compaixão. Então, esse ser humano, esse humanismo espiritual, esse novo ser humano, ele vai ter que transmitir um papel de amor e compaixão pelas outras pessoas. Ele fala, o humanismo espiritual coloca o amor e a compaixão como os princípios centrais. Então, é o princípio centrais
desse novo humano, dessa nova imagem desse ser humano. Que ele tem, é central. Então, é o que Cristo falou, né? O amor, né? Com o apóstolo Paulo, né? Se eu fazer tudo, mas se não tiver amor, eu nada seria. Tem até a música de Legião Urbana, né? Sem um amor, eu nada seria. Então, você não é nada. Então, esse novo ser humano, esse humanismo espiritual, ele tem que ter os princípios centrais nesse amor, nessa compaixão. Ele fala, amar o próximo e demonstrar compaixão são forma de honrar o divino e promover uma harmonia na relação humana. Então, se você é esse novo ser humano, esse humanismo espiritual, você vai demonstrar que você tem amor para com o divino, para com Deus, amando o próximo e tendo compaixão. Então, aquele que não ama o próximo, não tem compaixão, não conhece a Deus e não promove a harmonia na relação humana. Porque esse princípio central é para haver uma harmonia na relação humana. Olha aí, pessoal. Mas todo mundo diz que tem Cristo, tem o amor de Deus. Todo mundo fala, tá? Todos os grupos religiosos, todo mundo fala. Mas veja se eles estão vibrando verdadeiramente isso. Foi uma senhora, né, uma irmã, ela é da igreja. Nossa, irmão Sumão, por que tem tantas igrejas, tanto religião, tanto não sei o quê, mas por que não melhora? Aí, ó. Aí por que não melhora? Porque religião é uma coisa, você vibrar nos princípios centrais, no amor, é outros 500. É outros 500, né? Nossa, pessoal, não está sendo fácil, tá? Mas é isso, pessoal. Então, por isso que não melhora. O ser humano, enquanto ele não entrar nesse humanismo, nesses princípios da espiritualidade, que é ética, né? Amor, compaixão, ética e moralidade, esse novo ser humano é o que a Bíblia, tá? Cristo quer criar esse novo ser espiritual. Porque esse ser espiritual foi corrompido, foi quebrado, e Cristo veio trazer essa reconexão, pessoal, para a gente transmitir a verdadeira imagem do verdadeiro ser humano. Porque agora, os seres humanos que estão aqui, receberam esse nome de ser humano, mas eles não estão transmitindo a imagem do verdadeiro ser humano. Tá? O humanismo espiritual, ele não está transmitindo isso para as outras pessoas. Entende, pessoal? Ele não está transmitindo isso. Mas é isso. O que é que agora para o ser humano transmitir precisa, irmão? Precisa se conectar com o divino, com Deus, tá? Com essa força, com a espiritualidade dela, para que ela transmita esse novo ser humano. Se não, pessoal, esqueça. Eu vou para um grupo religioso. Você não vai transmitir, não é assim para você ir. Não é. Porque essas matrix, às vezes, estão até tirando você dessa conexão com o divino. Né? Aí ele fala, existe a relação entre humanismo e espiritualidade. Por que existe? Porque para você se tornar um ser humano, ter uma relação de humanidade, você tem que estar conectado à sua espiritualidade. Senão você não vai ter uma relação de humanidade com outro ser humano. Você não vai ter amor, compaixão pela outra pessoa, misericórdia, né? Você não vai ter. Por isso que existe uma relação com a espiritualidade. Porque você só torna esse humanismo espiritual, essa imagem desse homem espiritual,
quando você se conecta à espiritualidade. Não pode, tá? Por isso que eu estou falando, a humanidade só vai melhorar quando se conectar à espiritualidade. Mas você vê que tem gente no meu canal que está resistindo. Imagina as pessoas que estão aí fora, pessoal. O que é que esse meu está falando? Espiritualidade. O que é isso? Tem gente aqui que acha que eu sou doido, pessoal. Gente até da minha família acha que eu pirei aí, eles têm que me dar um remédio aí, tá? Que eu não estou bem da cabeça. Entende? Entende, pessoal? É isso. Por quê? Eu não acompanho o que a maioria das religiões quer. Eu falo diferente da forma que eles não falam. Então, o que é que ele está fazendo? Teve gente que me perguntou, o que é que você está fazendo, irmão? Você qual é o segmento? O que é que você vai seguir? Teve gente que me perguntou isso, pessoal, tá? Por quê? Ele queria que eu seguisse alguma caixinha que existe por aí, tá? Religiosa. Eu entendo eu entendo essa pessoa, tá, pessoal? Mas é isso, a gente tem que fazer com que ela entenda o que é espiritualidade, o que é se passar a imagem do ser humano, o que é que a Bíblia está falando, tá? Porque tem muitas coisas na Bíblia, tem muita gente que lê, mas não entende. Porque falta conexão. Porque eles não são espirituais, eles estão lendo uma coisa que é para o espírito, mas eles não são espirituais, eles são carnais. Então ele lê e tem um raciocínio do ser humano carnal, do ego. Só vai buscar aquilo que tem interesse nele. Então vê as pregações. Só vai buscar aonde tem riqueza, vai trazer, Deus vai lhe dar isso. Então, olha aí a maioria das pregações que ele traz para vocês. Porque essas pessoas estão no ego. Então, o que é que ele vai alimentar você? Alimentar o seu ego. Alimentar esse ser humano corrupto. Não fazer com que você crie uma nova imagem, um novo ser humano, tá? Eles não estão fazendo isso. Então, isso é um trabalho espiritual, tá? Como é que eu faço isso, meu pai? É isso. É o que eu estou falando. É despertar sua consciência, tomar consciência das coisas e começar a entrar, trabalhar sua espiritualidade. Essa é a primeira coisa, tá? Mas não é uma coisa forçada, tá? Você tem que sentir mesmo. Quando você sentir, não resista também, tá? Porque tem gente que tá sentindo o toque, chamado da espiritualidade, mas eles estão resistindo, endurecendo o coração. Não faça isso, tá, pessoal? Aí ele fala, o humanismo espiritual busca integrar a razão com a intuição espiritual. Então, o humanismo ele está procurando você equilibrar isso aí, tá? Porque você às vezes vai ter que usar a razão, não só a intuição, mas você vai ter que fazer esse equilíbrio. Você vai integrar tanto a razão como a intuição espiritual, porque faz parte desse homem espiritual, desse novo humano. A base humanista valoriza o potencial racional e criativo do ser humano. Mas o humanismo espiritual reconhece que a intuição e a conexão com o transcendente, com Deus, né? Também desempenham um papel crucial na experiência humana. Então, é isso, tá? Enquanto o humanismo natural, né, valoriza a criatividade do ser humano, o humanismo ele reconhece que o ser humano tem essa intuição e a conexão com o transcendente, com Deus, com a espiritualidade, que também desempenha um papel crucial na experiência do ser humano. Então, o ser humano é essas duas coisas que precisa ser equilibrada, tá?
O ser humano, sem essa parte espiritual, ele não se torna ser humano. É o que está acontecendo agora com as pessoas. Não estão conectadas à parte espiritual, não estão se tornando ser humano. Tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, assim a espiritualidade não é vista como algo separado, antagônico. Então, não está separado, tá? A espiritualidade. Em razão, mas como uma dimensão complementar que enriquece a vida e oferece sentido mais profundo à existência. Então, não adianta não conseguimos separar da espiritualidade o ser humano. Não pode tirar a espiritualidade do ser humano, pessoal. Senão ele não se torna um ser humano melhor. Vai se tornar esse ser humano que a gente está vendo aqui agora, tá? Nessa realidade aí. Esse ser humano aí que é falsificado, não é o verdadeiro. A imagem que agora o ser humano está passando é o ser humano falsificado. Não é aquela verdadeira imagem do ser humano que realmente Deus queria que ele passasse a imagem. Tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, enquanto o humanismo secular, daqui a pouco estamos terminando, tá, pessoal? Eu vou dar uma parada aqui para ver se essas pessoas se acalmam, tá? Para a gente fazer, principalmente para a segunda parte, a gente fazer um pouco mais tranquilo, tá? Aí ele fala, enquanto o humanismo secular pode ser visto como uma busca pelo progresso humano e pelo bem-estar com base na ciência, na ética lógica, o humanismo espiritual entende que esse mesmo objetivo são amplificados quando incorporados a uma compreensão espiritual de vida. Então, ele vai ser melhorado. Então, é uma versão do ser humano melhorado. Enquanto ele só ficar só no ego, não ter esse lado, esse desenvolvimento da espiritualidade, ele vai transmitir essa humanidade aí, egoísta. Essas coisas que a gente está vendo. A gente já está vendo já. O ser humano ele já está passando a imagem. E o sistema já foi criado para você ficar tão mais egoísta, ficar todo o sistema que a Matrix preparou foi para que seu ego seja elevado. Não esse lado espiritual do ser humano seja elevado. Aqui já foi preparado para isso, pessoal. É isso que acontece, tá? Tá acontecendo, né? Acontece não, tá acontecendo agora. Os egos estão sendo inflamados, tá? Posição, né? Dinheiro, tudo isso é alimentando aí esse homem do desejo, tá? Olha aí, pessoal. Você vê a maioria dos setores, tá? Aqueles que têm autoridade, que têm arma, acha que... Aí, pessoal. Então, o sistema já foi criado para isso, tá? Então, para não que esse homem se torne um homem espiritual, tá? Ele possa amplificar esse lado, incorporar esse lado espiritual na vida aqui humana que ele está tendo. Então, tem muitos agora que está sem a vida espiritual aqui. Tá andando segundo o desejo do homem do desejo, né? O ego, andando na carne aí, fazendo muitas coisas, tá? Essa não é a verdadeira imagem do ser humano que Deus queria, tá? Mas é o que tem para hoje, tá? Espero que melhore, tá, pessoal? É o ser humano. É o que eu estou tentando fazer para que você se conecte à sua experiência, para você se tornar um ser humano melhor. É isso que eu tô, é meu trabalho, tá? E a espiritualidade vai fazer o trabalho.
Aí ele fala, a espiritualidade fornece uma base ética, moral, emocional mais ampla para lidar com questão complexa da vida, com o propósito, né, da vida, a mortalidade e o sentido da existência. Então, a espiritualidade ela vem para dar uma base a esse ser humano que está aqui, para ela entender a ética, a moral, ela trabalhar a emoção dela. Então, a espiritualidade trabalha tudo isso, tá? E trabalhar a questão complexa da vida como o propósito, o que é que eu vim fazer aqui? A mortalidade, então, por que eu morro? E o sentido da existência. Então, qual é o sentido de eu estar aqui? Então, a espiritualidade veio trazer isso para o ser humano, para ele entender essas coisas. E quando o ser humano está afastado disso, ele pode adoecer, ele passa a imagem totalmente errônea do que é ser humano. É o que está acontecendo agora. Muitos adoecem por não estar entendendo isso. Tá, pessoal? É isso, pessoal. Eu acho que nessa primeira parte vocês entenderam aí, tá? E vamos continuar na segunda parte. Vamos parar aqui. Vamos deixar mais se acalmar aqui essas pessoas, tá? E a gente vai continuar na segunda parte. Eu vou ali fazer uma merenda. Daqui a pouco eu volto para a gente continuar, tá, pessoal? Você vê que é só eu começar, a agitação começa, tá? Mas eu vou deixar aqui eles se acalmarem, comerem ali, porque com fome, tá? Essas pessoas com fome, talvez fique agitado, tá, pessoal? E aí eu vou, na segunda parte, a gente vai continuar falando sobre esse humanismo espiritual, tá? Você me pergunta, irmão Samuel, os seres humanos que estão agora aqui, eles estão refletindo o que é a humanidade mesmo? Não estão, tá, pessoal? Eles estão refletindo esse homem do desejo, esse homem do ego aí. Quase a maioria, tá? São poucos que estão conectados, transmitindo esse humanismo espiritual. Tá certo? Eu vou dar ênfase na segunda parte, tá? Então, até a segunda parte.